Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre menstruação, alguns mitos e verdades que já foram colocados aqui. Eu tenho certeza que você de casa agora já sanou as suas dúvidas. Porém, se tiver outras, pode enviar para a nossa produção através do nosso WhatsApp. Anota aí, 92 código de Manaus, 981 11 45 12. E antes de irmos para o intervalo, eu coloquei a seguinte pergunta: será que a cor da menstruação pode indicar alguma anormalidade? E aí, doutor? A gente, inclusive, na nossa tela interativa tem falando a respeito disso, que representa algumas doenças ou até mesmo gravidez. Sem dúvida. Então, pode indicar. Pode ser. Por exemplo, um sangramento mais escuro pode ser mioma, pode ser pólipo, pode ser uma gestação, né, que está em curso de ela perder. Então, dependendo da cor, você pode ter esses sintomas. Outra coisa, dependendo do período também que essa pessoa pode sangrar também, pode significar alguma deficiência. Por exemplo, a mulher chega com você e diz: olha, eu começo a sangrar um pouquinho no início do meu ciclo. Outras, não, eu sangro mais depois do 15º dia. Então isso tem uma razão de ser, né? Agora, qual seria a cor normal da menstruação? É entre o vermelho e o escuro, fica uma cor. Exatamente. Seria um vinho. Exatamente, pronto, o vinho é o ideal, você falou muito bem. Agora, a cor escura da menstruação pode representar DSTs, gravidez, miomatose, endometriose. E aí eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que nós vamos continuar falando a respeito dessa menstruação escura, que pode indicar inflamação no útero, alterações hormonais, mudanças de anticoncepcional e o uso de medicamentos também, né, doutor? Perfeito. Então, essa variação de cor pode representar isso. Qualquer sim, né? Algumas pessoas até se assustam. Pode representar assim. Entendeu? Agora, inclusive, a gente estava falando aqui na hora do intervalo a respeito do anticoncepcional. Por que algumas pessoas utilizam o anticoncepcional, esse medicamento, de forma contínua e outras não, que param para menstruar? Aí a gente estava falando que umas pessoas não querem menstruar e outra classe não pode menstruar. O que isso significa, doutor? Por exemplo, nós temos no Brasil uma população muito grande de mulheres que tem anemia porque elas têm hemorragias. Então, uma das utilidades da anticoncepção contínua, mas ela toma sem parar, ela não menstruar e, portanto, corrigir a anemia dela. Uma coisa simples, não tem o que... Agora, existe uma outra coisa que é interessante, até você um dia nós discutirmos essa questão, porque existem 6 milhões de mulheres hoje no Brasil sofrendo da doença mais devastadora que tem, que não é o câncer, se chama endometriose. O que é endometriose? Endometriose é um tormento na vida dessas mulheres, que quando chega esse período menstrual elas têm sangramento e dor, mas uma dor que incapacita essa mulher de vir trabalhar. Dor que incapacita essa mulher de ter suas relações sexuais, e o marido, às vezes, o parceiro não chega a entender que aquilo representa uma doença nela. Então nós temos que estar em alerta com essa doença. Uma das opções que você tem hoje em dia é usar a pílula continuamente para ela não menstruar e, portanto, não sentir dor. Então, essa é uma opção? Então você vê, uma deve ou outra não pode, entendeu? Exatamente. Né? Porque a gente tem como uma coisa normal a mulher menstruar, mas nessa situação não. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5 no ar, que fala sobre o sangramento menstrual anormal. Ele representa algumas características e aí nós vamos entendê-las. Como nós falamos no início, doutor, a duração maior da menstruação pode chegar até o 8º dia, né? Até o 8º, passando exatamente. disso, já é normal. Exato. Necessidade de trocar o absorvente mais de 6 vezes por dia. E nesse caso também já representa a normalidade. Exatamente, a normalidade. Ciclos menstruais que ocorrem com intervalos menores que 24 dias. O que isso significa, doutor? É o seguinte, o ciclo normal, ele acontece entre 24 até 35 dias. Então, qualquer mulher que menstrua dentro desse período é uma coisa normal. Abaixo disso, você considera a normalidade.
Nesse caso, ela pode ter, às vezes, um cisto que prolonga a menstruação por mais de 35 dias, e outros, elas podem menstruar em decorrência, por exemplo, de mioma, de pólipo, pode levar a menstruação antes desse período aí. Nem pouco e também nem excesso, né? Nem excesso. Eu queria só abrir um parênteses assim, para dizer o seguinte, sobre o ovário policístico. Eu vou voltar a esse tema agora assim, rapidamente. O ovário policístico hoje ele representa uma preocupação, né, em termos de saúde pública. Por quê? Porque as mulheres acham assim, eu estou 6 meses sem menstruar, é até bom para mim. Não, tem que tomar cuidado, porque as mulheres também que não menstruam, não é só a dificuldade que ela tem de engravidar, não. Mas ela pode também vir ter um câncer de mama, câncer do corpo do útero. Então tem essas coisas que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que têm ovário policístico. Agora, doutor, em relação à pílula do dia seguinte, é verdade que ela pode desregular a menstruação? E de que forma isso acontece? Pode, ela pode sim desregular, mas nós temos que entender que isso é o mal necessário, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um estupro, enfim, tem uma série de camisinha que rompeu, etc, etc. Então, tem que se notar que isso é muito importante. Eu queria até aproveitar agora também para dizer também uma coisa, porque ela teve uma relação sexual desprotegida e ela usou a pílula do dia seguinte. E aí ela engravidou a si mesma. E agora? E será que esse neném... Isso? É possível. É possível, entendeu? Então, quinto mito. Quinto mito para as pessoas ficarem atentas. Se você teve a relação hoje e usa a pílula até 24 horas depois, você está praticamente protegida. Mas se você decorrer um dia, um pouco mais daquilo, tem chance dela engravidar. E tem muitas mulheres que já engravidaram usando a pílula do dia seguinte. Então, era só para dizer que quem toma a pílula do dia seguinte o neném não sofre uma formação, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Agora a gente precisa entender a questão da diferença do distúrbio para as doenças relacionadas com a menstruação. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 6 no ar. Produção, coloca para a gente a nossa tela número 6 no ar, que vai falar a respeito, na verdade, sobre a menstruação irregular. E aí, doutor, alguns fatores internos e externos podem contribuir para essa irregularidade, como, por exemplo, a perda e o ganho de peso excessivo. Então, essa falta de equilíbrio pode também interferir na menstruação, né? Pode. É interessante isso aí, mas deixa eu só colocar uma coisa para você a respeito das pílulas anticoncepcionais. Normalmente elas são compostas de 2 elementos, um é o estrogênio e o outro é a progesterona. E aí é importante que se entenda uma coisa. Por exemplo, uma mulher que toma uma pílula e que a mama incha, que ela aumenta o corrimento dela quando ela toma essa pílula, que é mais por causa desse primeiro componente, tá? Ela incha, aí depois passa a menstruação, ela desincha, ela perde o peso. Agora, o segundo componente que é o mais perigoso, porque é a progesterona que nós chamamos. Então, quando ela toma a pílula, se ela começar a ganhar peso continuamente, aí tem que diminuir a quantidade desse outro hormônio que ela está usando. Por isso que é importante a gente observar que nessa coisa que eles estão colocando aí, tem muito a ver com essa questão da pílula também. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos continuar o nosso bate-papo hoje a respeito da menstruação, todos os mitos e verdades. Então, se você de casa tiver alguma dúvida, envie para a nossa produção através do nosso WhatsApp. Anota aí, não perca tempo. 92, código de Manaus, 981-4512. Aproveite esse momento para fazer aquela perguntinha que você tem vergonha de fazer para o seu médico, para a sua médica ao vivo. Então manda para a gente que nós vamos respondê-la ao vivo. Intervalo rapidinho, até lá.